Numa reportagem da Folha, que traz ainda informações sobre o X, destino de multa de 28,6 milhões do X vai ser definido por Moraes, que foi quem determinou o pagamento dessa multa. Segundo o Supremo, o caso se trata de descumprimento de decisão judicial e agora os recursos já foram transferidos pela Caixa para o Banco do Brasil, estão disponíveis. A transferência abriu caminho para que fosse finalmente destinada à ordem para a liberação da rede social. O Supremo certificou, portanto, tudo isso. A PGR havia se manifestado favoravelmente e pagou todo o valor, né, que destinava a multa que foi sugerida, não, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora fica essa questão para onde o valor, né, o valor vai ser destinado e, portanto, já saiu essa determinação judicial. Vamos trazer para a discussão o Gustavo Sampaio, professor da Universidade Federal Fluminense de Direito Constitucional. Professor, bem-vindo, boa tarde. A gente estava discutindo agora sobre qualquer descumprimento. O que acontece caso o X descumpra ordens judiciais mais uma vez? O senhor acredita que isso pode acontecer? Pelo menos o comportamento agora do empresário, do Musk, parece ser outro daquele que ele já mostrou no passado. Professor, boa tarde. Boa tarde, Diego, Thales e Couto, e a todas e a todos. Eu acho que por algum momento o empresário Elon Musk e a sua rede social vão funcionar e vão trabalhar dentro do que determina o Supremo Tribunal Federal e, antes disso, o que determina a lei brasileira, né? Creio que no início acreditava-se que o Brasil não teria institucionalidade suficiente para reagir a uma decisão dessa mega empresa, desse mega empresário. Sim, teve institucionalidade, claro que teve. Em verdade, o Poder Judiciário não fez mais do que aplicar a lei brasileira, que a lei brasileira é clara quando diz que empresa de comunicação e rede social e internet em território brasileiro tem que ter sede no Brasil e representante no Brasil. Até mesmo o Código Civil diz que qualquer empresa estrangeira no Brasil tem que ter sede no Brasil, representante no Brasil, artigo 1134 e 1138 do Código. Portanto, Elon Musk percebeu que o Brasil existe, existem leis, existe poder judiciário por aqui. Durante um tempo, ele vai funcionar conforme essas determinações. Agora, se um interesse maior de caráter político, que importe, por exemplo, o desfecho do segundo turno de alguma eleição para prefeito, se isso gritar mais alto, eu não tenho dúvida que ele vai descumprir a ordem judicial e a determinação judicial. Se isso acontecer, o Brasil, Diego, precisará ter instantaneidade, capacidade de reação rápida. O Brasil agora aplicou a legislação, ou seja, uma vez que as condições de operacionalização no Brasil foram cumpridas, permitiu-se o retorno da rede social, e se ela descumprir, então o serviço será imediatamente suspenso e o trabalho terá que ser feito de novo. Esperamos que não seja necessário tudo isso. O senhor tem alguma sugestão para o ministro Moraes para onde ele deve mandar o dinheiro, a multa paga aí de quase 30 milhões de reais? Porque normalmente em crimes desse tipo, né, quando acontecem, o dinheiro vai para as vítimas, né? No caso, as vítimas são aqueles que foram agredidos, ofendidos, prejudicados através da rede do Elon Musk, né? O último caso agora é esse do Marçal com o laudo falso sobre o Boulos. A primeira pergunta que eu queria fazer é essa: para onde deve ir o dinheiro? E segundo, do Musk se pode esperar tudo, né? Você imagina que ele pode agora processar o STF por prejuízos durante o bloqueio determinado pela Justiça, e entrar com uma ação por perdas e danos? Dá para calcular quanto o X deixou de faturar nesse período? Porque tudo é dinheiro. O que importa para ele é o dinheiro, né? E o poder. Acho até mais o poder do que o dinheiro, né, Couto? Veja, em relação à destinação do capital, desses 28 milhões, veja, toda vez que existe uma violação, Couto, a um direito que não é individual, a um direito difuso, a um direito coletivo, sobretudo difuso, como acontece, por exemplo, nas grandes condenações por violação ao meio ambiente. Imagine, numa violação ao meio ambiente, um direito autenticamente difuso, não há como identificar a vítima personalmente. Então, aquela verba é encaminhada para um Fundo Nacional de Proteção do Meio Ambiente ou um fundo estadual, dependendo do caso.
No caso aqui, como nós falamos de preservação da democracia, do Estado constitucional de direito, da liberdade de expressão, dentro dos limites da liberdade de expressão, como disse o ministro, não da liberdade de agressão, talvez a destinação seja um Fundo Nacional de Educação, para a formação e instrução das pessoas em torno do que é propriamente liberdade de expressão, para que se consolide uma campanha em torno dos limites da liberdade de expressão, Couto, porque não há direito fundamental nenhum ilimitado no Brasil. Todos os direitos fundamentais eles têm limites na medida em que há supremacia de valores coletivos e difusos e nacionais que se impõem sobre interesses individuais. Então, a liberdade de expressão ela existe desde que ela não viole direitos fundamentais, desde que ela não viole cláusulas pétreas da Constituição da República, desde que ela não seja usada para investir contra a própria liberdade de expressão, contra a própria democracia. Talvez seja essa a destinação desse recurso por parte do ministro Alexandre de Moraes, ou então mesmo a um fundo geral da União Federal para que ela determine a inclusão daquela verba no orçamento da União para fins de programas futuros. Isso nós vamos ter que aguardar para saber. Agora, quanto à indenizabilidade possivelmente pleiteada por Elon Musk, pleitear ele pode. A Constituição da República traz consigo uma cláusula pétrea também no Brasil, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é o que chamamos de direito de ação ou acesso à justiça. Todos têm o direito de mover uma ação judicial se sentem lesados. Agora, daí dizer que esse pedido seria provido, eu posso te afirmar que não, Couto. Porque mesmo que ele alegue que ele perdeu uma fortuna incalculável durante o tempo em que o X ficou suspenso, perdeu por quê? Perdeu porque descumpriu a lei. E quem deu causa a essa perda foi a própria empresa. Então não haveria e não haverá, posso te dizer, um órgão do Poder Judiciário no Brasil que acolha um pedido desse. Isso não vai acontecer. Sem contar que o próprio Alexandre de Moraes, boa parte dessas decisões dele contra o X, ele submeteu aos pares, aos colegas. Quer dizer, são decisões referendadas pelos colegas do Supremo. Significa que, se entrar com uma ação, quem vai acabar julgando isso vão ser os próprios ministros do Supremo que decidiram já contra o X, né? Na verdade, Thales, essa é uma nota interessante que nós podemos fazer, porque o Supremo Tribunal Federal ele não é uma pessoa jurídica, ele é um órgão de um poder, o Poder Judiciário, que também não é uma pessoa jurídica, é órgão da União. Ele apenas é o órgão mais importante desse poder. A pessoa jurídica, que é quem pode sofrer responsabilização, é a União Federal. Então, mesmo a ordem vindo do Supremo Tribunal Federal, e por que veio? Porque a competência para controlar as investigações estava no Supremo Tribunal Federal, desde aqueles afamados inquéritos que investigaram milícias digitais e atos antidemocráticos. Por isso o Supremo estava julgando, por isso foi o Supremo que determinou a suspensão do X. Mas se houver uma ação de responsabilidade civil por parte de Elon Musk, seria em face da União Federal. E a competência originária para julgar essa ação seria de um juiz federal de primeira instância. E mesmo assim eu te afirmo, não haverá juiz federal de primeira instância que reconheça plausibilidade numa ação judicial que invoque o interesse de uma empresa que, em verdade, teve seus interesses suspensos por uma determinação judicial que aplicava a lei. Então, independentemente da bandeira ideológica do juiz, não acredito que nenhum juiz federal e nenhuma vara federal deferiria um pedido dessa envergadura. Professor. E aí sim eu concordo contigo. Se deferisse, certamente em grau de recurso, essa decisão seria tombada. Deixa eu pegar uma avaliação do senhor. Como é que o senhor avalia essa condução de todo esse caso, né, envolvendo o X, desde o início até agora a liberação? Eu entendo que um ponto, sabe, Diego, que é fundamental discutir, isso tem sido menos discutido, mas foi um ponto invocado lá no começo desses inquéritos, é se o Supremo Tribunal Federal tem ou não a competência originária para processar e julgar tudo isso. Esse é um ponto que, do ponto de vista do debate constitucional, vale a pena enfrentar. Até porque, por exemplo, a Constituição diz no seu artigo 109, inciso 4º, que a competência originária para julgar os crimes políticos, por exemplo, os crimes contra o Estado Democrático de Direito,
como aqueles crimes de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe do Estado, dos artigos 359L e 359M do Código Penal, são crimes políticos. A competência para esses crimes políticos originária é do juiz federal. Então vai ficar sempre essa dúvida se a competência era do Supremo Tribunal ou se a competência era do juiz federal à luz da Constituição. Agora note, e aí você vai entender por que eu fiz esse parêntese. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal, quando recebeu lá atrás a denúncia contra aqueles executores desses crimes contra a democracia, como o Supremo se afirmou competente para processar e julgar, entendeu que ele era competente até porque lá atrás crimes haviam sido praticados contra a autoridade do próprio Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, ameaçar o Supremo Tribunal com rojões, invadir o Palácio do Supremo Tribunal e depredá-lo, ameaçar a integridade dos juízes da Suprema Corte. Então, por conta disso tudo, o Supremo se afirmou competente. Bom, se ele está afirmado competente, e não há como questionar mais isso, porque ele é a Suprema Corte da República, não há nem como se recorrer disso, então, a partir daí, Diego, eu vou te dizer que o ministro Alexandre de Moraes atuou com muita autoridade para fazer cumprir a lei brasileira. A partir dali, nós estávamos num confronto muito sério entre preservar a soberania brasileira ou não preservar. O Brasil seria feito de chacota internacional se ele não mantivesse a sua autoridade para aplicar a sua lei. Se a lei é clara, quer trabalhar no Brasil, quer empresariar no Brasil, sinta-se à vontade. Tenha sede no Brasil, tenha representantes no Brasil, cumpra a lei no Brasil, cumpra as ordens judiciais no Brasil. Se o X deixou de fazer isso, é claro que o ministro Alexandre de Moraes fez muitíssimo bem em assegurar a autoridade do nosso poder judiciário, porque foi a única forma, até internacionalmente, de dizer que estava sendo assegurada a autoridade da soberania brasileira. Então, a partir dali, a condução foi uma condução absolutamente correta, embora ela seja objeto de muitas críticas e muito debate na política, mas do ponto de vista jurídico-processual, a partir do momento em que a competência foi afirmada do Supremo Tribunal Federal, agiu corretamente o ministro Alexandre de Moraes em tudo que fez até o momento. Mas esse não seria um vício original? E a partir dele você passa a ter um inquisitor que é ao mesmo tempo quem investiga, processa e julga. Thales, a sua questão é interessante, se desmembra em 2 pontos. O tal vício original, se houver, esse sim, é o vício da competência. Vai se eternamente discutir e quem vai julgar isso não é mais o Poder Judiciário, porque o Supremo Tribunal é a Corte Suprema da República, não se tem como recorrer dele. Quem vai julgar isso é a história. A história vai dizer se, no fundo, a competência era de um juiz federal de primeira instância ou se era do Supremo Tribunal Federal. Agora, quanto a essa segunda parte da sua pergunta, que é fruto muito do que se fala, não é, Brasil afora, em torno de se ele não estaria sendo inquisidor e acusador e julgador ao mesmo tempo, aí eu vou te dizer que não, porque, na verdade, as investigações não foram feitas pelo ministro Moraes. É que nos casos determinados no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, quando há ataques à autoridade do próprio Supremo Tribunal Federal, por ser do próprio Supremo Tribunal, o ministro ele não investiga, ele apenas faz o controle e a determinação das investigações. Ele se reporta à Polícia Federal, dizendo, Polícia Federal, investigue. E a Polícia Federal investiga e remete o produto dessa investigação ao Supremo Tribunal Federal, que o passa a quem? Ao Procurador-Geral da República, que não é membro do Poder Judiciário, é membro do Ministério Público. Quem decide se acusa ou não é o Ministério Público. Então, essa parte de que o ministro Moraes seria acusador, inquiridor e julgador, nessa eu discordo. Agora, na parte referente à competência originária, eu sou bem dado a discutir que talvez o Supremo Tribunal Federal tenha validado, num dado momento, uma competência que não é sua, mas isso é como dissemos, isso vai ser julgado pela história. A conferir. Professor, obrigado pela participação, um abraço para o senhor, uma boa tarde. Muito bom.
Para você também, Diego, Thales, Couto e a todos. Obrigado. Até a próxima. Boa Obrigado. conversa, bom jornal. Tem todo um trâmite, tá?